gostam de participar da igreja. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de participar da igreja, eu gosto de estar na igreja. Mas uma das coisas que está faltando para o povo da igreja, conseguiu entender? Está nos faltando algo muito importante. Está nos faltando oração. Nós gostamos de ouvir a palavra, nós gostamos de ouvir a pregação, nós gostamos de ouvir ministrações da palavra de Deus, nós gostamos dos apelos, nós gostamos dos milagres que acontecem em nossas vidas. Nós viemos para a igreja para receber de Deus, nós viemos para a igreja para fazer correntes de oração, nós viemos para a igreja para participar de um culto, de uma programação, e muitas vezes nós já estamos marcados, como o nosso caso aqui, quarta e domingo, e nós nos esquecemos de que muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Nós vemos a igreja, nós ouvimos a palavra, mas nós não temos a prática da oração, de nos consagrar. Aqui na igreja eu sou o crente, lá em casa também eu sou crente, mas lá em casa eu me esqueço de orar. Lá em casa eu me esqueço, ou muitas vezes não me dou o tempo de ler a palavra de Deus. Lá em casa eu não consigo separar um tempo para com Deus. E a gente sabe que tudo nessa vida tem um tempo. Nós temos o tempo da refeição, nós temos tempo para dormir, descansar, passear. Estamos vivendo o tempo de que a nossa comunhão, a intimidade desta comunhão com Deus está faltando. Essa comunhão com Deus, que é você e Deus, é você e o Pai, é você e o Filho, é você e o Espírito Santo de Deus. Alguma vez os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. O que Jesus disse? Quando orardes, entra em teu quarto. Não falou igreja, entra em teu quarto. Orarás em secreto, e em secreto teu Pai te abençoará. A igreja está faltando oração, nós está faltando oração, nós aqui está faltando oração. Não tenho medo de dizer isso. Se nós orarmos mais, nós veremos mais poder, porque quanto mais o crente ora, mais poder. Quanto o crente menos ora, menos poder. E é exatamente isso. Mas existe, nós precisamos entender algumas coisas, que por que isso está acontecendo. Por que nós nos afastamos tanto de uma comunhão íntima, parceria íntima com Deus? E muitas vezes nem é o meu querer, não é o querer da igreja, não é o querer do povo, mas são as circunstâncias que nos levam a isso. Nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. O espírito é aquilo que nos liga a Deus. O Espírito foi soprado em nossa vida, e nós temos o sopro da vida. Você está respirando? Tem alguém respirando aqui?
você está com o Espírito de Deus, o sopro da vida. Mas temos mais duas partes, que é o corpo e que é a alma. O maior problema é que a nossa alma falta muitas coisas. E que quando a nossa alma não tem essas decisões, o que ocorre é que ela não leva o nosso corpo para buscar mais intimidade com Deus. O problema hoje está na nossa alma. O problema é a nossa alma. O problema todo que ocorre na nossa vida hoje, ela é muito mais íntima de nós do que um simples querer. Nós não temos mais aquele desejo, aquela fome, aquela sede de estar na presença de Deus, porque a nossa alma está afetada, está doente. E uma alma doente traz consequência para o nosso corpo. Uma alma doente traz consequência para a nossa vida. Uma alma doente traz infinitas consequências em nossa vida, o nosso viver, o nosso cotidiano, a nossa vida inteira. Eu quero que você abra lá em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, de 3 a 12. Marcos, capítulo 2, de 3 a 12. E diz assim: trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei estavam sentados ali e começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. E todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Queridos, nessa manhã, lendo o meu devocional, Deus me leva a mergulhar através do Espírito Santo, em tantas coisas que essa fonte aqui nos faz mergulhar, nos faz nos banhar em profundos relacionamentos com o Espírito Santo, e revela às nossas vidas o quanto ainda eu necessito de conhecer a Deus, de quanto eu ainda pereço, porque a minha alma necessita ser liberta, ser curada, e que muitas vezes, muitas doenças psicológicas, doenças físicas, elas nos arremetem a uma alma doente, a uma alma ferida,
E hoje nós vimos na igreja pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão encarceradas, amarradas, violentadas espiritualmente pelo diabo, pessoas presas, encarceradas em masmorras espirituais, pessoas que estão dizendo assim: eu não aguento mais. É sofrimento vezes sofrimento, é luta vezes lutas. Eu corro para cá, corro para lá, e parece que não vejo saída. Estamos em labirintos espirituais, presos pela alma. E que não basta simplesmente estar na igreja, não basta você estar na igreja, não basta. E talvez nós vamos perguntando: mas como? Se eu estiver na igreja e os meus problemas não forem resolvidos, o que me resta então? Resta é eu abrir o meu entendimento, para eu saber que eu preciso ir para mais perto de Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso mais da presença de Deus em minha vida. Talvez muitos podemos dizer: mas está boa a minha vida. Mas eu quero te dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Quando nós desfrutamos do melhor de Deus, de uma alma livre, de um entendimento livre e revelado através do Espírito Santo, o que Deus tem melhor para nós, nós vivemos uma outra vida, mesmo em meio às dificuldades e às lutas, porque o Senhor vai na nossa frente. Na cruz do Calvário Ele conquistou tudo. Isaías 53 diz que lá na cruz Ele levou todas as nossas falhas e pecados e nos deu uma liberdade. Agora depende de mim e de você. O que eu preciso viver hoje depende de mim e de você. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Mas nós vivemos em um mundo atribulado, um mundo de guerra. Existe o primeiro céu, aquele que nós enxergamos. Alguém aqui enxerga o céu? Existe um outro céu ainda, acima desse céu que nós vimos, que estão as legiões de demônios, as entidades malignas, principados e potestades que governam esse mundo, e que são responsáveis direto de atuar na vida da mulher, na vida do homem, na vida da família, na vida da prosperidade, na vida espiritual. E o trabalho dele é fazer o quê? Alienar a tua alma, alienar os teus sentimentos, alienar a tua vontade, alienar os teus pensamentos, alienar a tua vida, para que a tua vida, em toda caminhada com Jesus, você vive uma vida inteira na igreja, mas você não vive uma vida liberta. E quantas dessas pessoas nós conhecemos? Quantas vidas assim? Misericórdia, Deus. Sabe, nós vamos aprender até morrer. Nós vamos, até para morrer, nós vamos precisar aprender. Nós estamos vendo que cada vez mais a raça, o ser humano caminha numa direção religiosa. Nós, o ser humano, estamos numa caminhada para a religiosidade. Quanto mais dentro da igreja, mais longe de Deus. Nos escondemos atrás da igreja, nos escondemos na placa da igreja, nos escondemos por estar na igreja, mas eu não vivo o que o cabeça dessa igreja quer para a minha vida. E estamos aprendendo que tudo que Deus quer para você, você ainda não conseguiu viver tudo, porque nós queremos que a igreja nos liberte,
que a igreja nos mostra o caminho, mas o caminho é a palavra. Não adianta você vir na igreja e não fazer uso da palavra. A Bíblia fechada, ela é um livro. Amém? Ela é um livro. Pode ser de romance, pode ser um livro enigmático. Aberto também é um livro qualquer, mas essa palavra ela vai ter consistência. Essas letras terão consistência quando você lê e você colocá-la em prática. Em prática. Nós estamos aqui diante desta história de a cura de um paralítico. O tema da minha mensagem é a cura da alma. A cura da alma. A cura dos nossos sentimentos. A cura das nossas emoções. A cura do Ivan interior de cada um de vocês, do interior de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Você vai viver uma bênção, você vai viver algo imaginável de Deus na sua vida, quando a sua alma for liberta e curada. E aí vamos poder ver na nossa vida física, nossa vida material, desfrutar e viver todo o plano de Deus para a sua vida. Hoje poucos de nós conseguimos viver o plano de Deus. Vivemos vida amarrada, vida de preocupação, vivemos vida de luta, dificuldade, e parece que isso nunca passa. É uma semana boa, outra semana ruim. São pressões, são perseguições, vamos viver isso. Mas isso não pode ferir a nossa alma, isso não pode atrapalhar a nossa alma na comunhão com Deus. Eu creio que aqui você vai me dar razão em certas coisas, como tem momentos difíceis. Jesus, na cidade de Cafarnaum, estava nessa cidade de Cafarnaum, e a sua notícia, aquela cidade moveu a cidade de Cafarnaum. Houve a notícia: o Senhor Jesus vai chegar nessa cidade. A cidade parou. A cidade parou. Houve um mover tão especial, tão tremendo. E hoje aqui nessa noite é um mover todo especial também para as nossas vidas. Jesus está passando por aqui. Para quem vai ver esse vídeo, Jesus está passando na sua vida hoje. Ele está batendo na porta da sua casa. Ele está batendo no seu portão e dizendo: eu quero entrar na tua vida. Eu quero curar a sua alma, as feridas, as machucaduras, os maus entendidos, e quero te perdoar e fazer de você uma pessoa vitoriosa. Você quer isso? Abra a porta da tua casa. Talvez você vai dizer para Jesus: Jesus, eu preciso primeiro passar uma vassoura. Sabe? Quando alguém vai visitar, quando o pastor diz: vou lá na sua casa, o que você faz? Vou arrumar tudo, vou varrer, vou tirar pó, vou botar fogo na lareira se está frio, vou preparar aqueles quitutes, aquele bolo, aquelas coisas maravilhosas. Vou ter uma visita, vou ter uma ilustre visita, vou preparar. Mas eu quero te dizer que Jesus diz: não precisa fazer nada, eu só quero ser de casa. Aleluia. Jesus quer ser de casa. Se você for dizer para ele: espera, que eu vou limpar a minha casa, vou passar a vassoura, você vai perder a oportunidade, porque ela vai passar. Jesus está passando hoje. São muitas oportunidades que nós temos perdido, querendo arrumar nossa casa, e quem arruma é o Espírito Santo. Aleluia.
E a notícia se espalhou, a cidade se movimentou e foram tudo para onde Jesus estava. Jesus escolheu a casa para onde está. E era tanta gente, era tantas necessidades, era tantas feridas, era tantos doentes, eram tantos problemas que foram levados a Jesus, que não dava para entrar pela porta, não dava para chegar, e nem licença pedida não se dava. E a forma foi de entrar por cima da casa, de fazer toda uma estrutura, todo um esforço, todo um trabalho, para que aquele homem, para aquele paralítico, fosse curado. O desejo daqueles homens e daquele paralítico era de ser curado. O desejo dele era de ser curado. Quantos aqui querem ser curados dos seus malefícios? Eu quero, todos nós queremos. E precisamos entender que Jesus é o médico dos médicos, amém? Amém? Ele é o médico dos médicos, Ele tem todo o poder para curar. E Ele quer nos curar. E como o apóstolo pregou há um tempo atrás, que Ele tem todo o poder. O problema é se Ele quer. E Ele quer. Agora depende de mover esse querer do coração de Deus. Olha só, muitos foram para ali. Não fala se todos foram curados, mas fala de um homem paralítico, e de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, de um esforço. Quero que você preste atenção. De um modo esforçoso, eles se esforçaram para colocar aquele paralítico diante de Jesus. A vida de crente é uma vida de esforços. Amém? Quem não se esforça não vai para o céu. Quem não se esforça não é curado. Quem não se esforça não é liberto. Quem não se esforça não tem o privilégio de Deus. Quem não se esforça não tem as bênçãos de Deus. Quem não se esforça não recebe nada de Deus. Porque Deus não é o nosso empregado, não é dizer Deus dá e Ele dá. Tudo o que Ele podia fazer, Ele fez. Imaginavelmente, tudo que podia fazer, Ele fez por nós. Agora nós temos que fazer, você tem que fazer a sua parte. Pergunta, você está fazendo a sua parte? Estou. À medida do possível. Exatamente, você está fazendo. Mas por que você não consegue absorver ou receber tudo o que Deus promete aqui? Se você está na igreja, se você frequenta a igreja, se você aceitou Jesus, você está nos cultos, você lê a Bíblia, você ora, você busca Deus, você jejua, você clama, você se derrete na presença de Deus. Por que nem tudo acontece? Se a Bíblia diz, e tudo que pedires, crendo, recebereis. Qual é o problema? Será que Deus é surdo? Será que eu tenho fazer o quê? Pagar promessa? Vir na igreja de joelho? Não. São tantas necessidades hoje. Nós estamos vivendo uma época de tantas doenças, de tantas enfermidades. Nós estávamos vendo uma pesquisa. Existe mais doença nesse planeta do que pessoas. Você sabia? Existe mais doenças
do que gente. Por isso que cada um de nós pode ter dezenas de doenças, porque tem para todo mundo. Sabia? Tem doença para tudo. Várias especialidades existem. E ontem eu e a Vânia estava compartilhando, que quando Deus fez o homem e a mulher, estavam no jardim do Éden. Que vida maravilhosa, uma intimidade incomparável. Imagina, eu queria viver naquela época. Imagina viver na presença de Deus 24 horas, desfrutar de tudo aquilo que Deus fazia e dava. Mas o homem desobedece e cai no pecado. O pecado fere a carne e machuca a alma. Fere a carne e machuca a alma. E de lá para cá, a alma do homem ficou vulnerável e a carne passou a morrer. Estão me entendendo? A alma ficou vulnerável e a carne passou a morrer, ser sepultada. Querido, trazendo essa história depois do pecado e trazendo para o nosso texto aqui, e hoje vendo tantas as doenças que existem, eu comecei a pensar para mim, onde nascem as doenças, os males, as enfermidades, as paralisias, as síndromes e tudo o que acontece por causa das doenças. Aonde está o princípio desses males? Está no pecado. Tão fácil. Está no pecado. Jesus lá na cruz levou o nosso pecado. Isaías 53. Mas, e aí? E aí é que começa a grande questão nossa. Porque sofremos das enfermidades e as maiores enfermidades psicossomáticas, psicológicas, genética. Da onde vêm essas pestes, essas doenças malignas e que nos levam a nossa carne perecer e morrer? O maligno, a maledicência, a maldade. Da onde vêm todas essas doenças? Porque existem as doenças físicas e as doenças emocionais. E trazendo para o nosso texto, quando levam esse paralítico e largam diante de Jesus, qual era a primeira coisa que Jesus fez com esse paralítico? Curou? Não. Ele podia curar? Podia. Mas a primeira coisa que você vai ver nesse texto, que lá no verso 3, os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou os pecados dele. Queridos, é necessário que nós entendamos uma coisa, que é a maior doença, a mãe de todas as doenças, por assim dizer, ela nasce na alma. As almas feridas, almas doentes, alma machucada e alma não convertida. Nós dizemos que as pessoas são feridas, que as pessoas são doentes, as pessoas são machucadas e as pessoas não se convertem. Mas na verdade tudo isso está dentro dos seus sentimentos, que está na alma. Porque se a nossa alma não for curada, se a nossa alma não for liberta dos nossos desejos, das nossas vontades, nós não seremos curados e cada vez mais vai existir doenças.
e cada vez mais doenças mortíferas. O primeiro problema onde nasce tudo isso, essas doenças, as enfermidades, todas essas coisas, esse mal que nós estamos vivendo, nasce na alma. Porque a nossa alma caiu no pecado, e por causa do pecado ela ficou machucada, ferida. Eu não tenho medo de errar, não tenho dúvida de errar, que todos nós temos ferida na alma. Todos nós temos feridas na alma. Você aceitou Jesus? Sim. Você fez o ato de entregar sua vida, sua alma para Jesus. Mas lá dentro do seu coração, o coração é alma, lá dentro existem muitas coisas que ainda estão causando muitos problemas na sua vida física, na vida emocional. Querido, tudo está dentro de nós. Os problemas não é de fora, é daqui que sai. E nós aprendemos que quando nós deixamos a nossa alma liberta, sadia e curada, nós vivemos um outro patamar de vida. Você vive uma vida de verdade. E eu posso dizer o quanto nos falta isso. O quanto falta para você viver o que Deus, o que Cristo conquistou para você lá na cruz do Calvário. Porque o que Jesus quer fazer com nós hoje é curar a nossa alma, resgatar a nossa alma ferida, machucada, adoentada, a nossa alma que está presa por cadeias. Jesus curou e perdoou aquele homem. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos sermos beneficiados, queremos que o Senhor cuide, mas nós não abrimos a nossa alma, nós não declaramos, nós não retiramos, nós não retrocedemos, nós não entregamos, nós não reconhecemos os nossos pecados. O maior problema é que nós sabemos só dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, mas eu não dou nome a eles. É necessário que nós abrimos o nosso coração. Com a nossa alma ferida, nós somos pessoas entrevadas espiritualmente. Aquele homem era coxo. Por quê? Porque ele tinha a alma ferida. Quando o Senhor perdoou aquele homem, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele foi curado. A ferida daquele homem, a paralisia daquele homem começava na alma. Quando o Senhor purificou a alma dele, quando o Senhor limpou a alma dele, quando o Senhor perdoou a alma dele, foi restituído o caminhar para ele. Ele começou a andar de novo. E não só andar de novo, mas pegou a sua cama e perna para cá.